né? Por isso, eu vou chamar aqui o casal Alessandro e Miriam, que vão dar o testemunho. Mas eu vou chamar também o casal, pode vir, o casal guardião deles, que é a Marina e o Alexandre. E também vou chamar o Tenda 7 da Catedral. Cadê o Tenda 7? Vocês querem ficar aqui? Fiquem à vontade. Toda a comunidade deles aqui, que esse é um momento de testemunho de comunidade mesmo, né? Será que é lá? O barulho é lá? Pessoal, então, enquanto eles vão subindo, nós vamos silenciando o nosso coração, porque o que nós vamos ouvir agora é muito precioso. Eu sei que a gente vem de muitos momentos, né? Muito entusiasmo. Mas agora vamos silenciar a nossa voz, silenciar o nosso coração também, para ouvir aquilo, as maravilhas que nosso Senhor tem realizado em nosso meio, e de modo especial, através da vida, desse testemunho que nós vamos ter agora. Vamos clamar o Espírito Santo juntos num pequeno refrão, num belo coral ao Espírito Santo. Oh, enche-me, oh, enche-me, Espírito, solte a sua voz e peça. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Vamos cantar juntos. Vamos unir nosso coração em comunhão, clamando o Espírito Santo. Assim como a corça. Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, o Espírito de Deus. Reza forte no teu coração, na tua voz. Oh, enche-me, Espírito. Erga suas mãos e canta. Enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Bem baixinho. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. A palavra de vocês agora. E vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Boa tarde, povo! Pessoal, essa é a minha linda comunidade, meu presente de Deus na minha vida e na vida da Miriam, na vida da nossa família.
Boa sorte. Você começa a falar da sua amiga da Alessandra. Nada aí, galera. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Miriam do Alessandro. E eu sou o Alessandro da Miriam. Bom, como já foi falado, amém? Como já foi falado anteriormente, nós fazemos parte do Tenda 7, da Catedral. Os guardiões, Marina e Alexandre. Nós estamos no Tenda há aproximadamente 7 anos. E assim, eu amo esse povo. Eu amo. Eu falo assim, se precisar de um dinheiro emprestado, eu arrumo. Porque eu amo esse povo. Ah, vocês... Então, assim, só que já começando a falar um pouquinho da nossa vida em família, nós somos casados há 20 anos, fizemos agora em janeiro desse ano. E após 3 anos de casados veio Pedro, que é nosso primeiro tesouro, né? Pedro José, hoje está com 17 anos. E depois de 13 anos veio a Beatriz Maria, que ela vai completar agora dia 1º de maio. Ela é do dia 1º de maio, dia de São José. Quem é fã de São José aqui? Eu também. Aí ela nasceu no dia de São José, providencialmente, né? E então são os nossos 2 tesouros, né? O Pedro José e a Beatriz Maria. Então, pessoal, como a Miriam partilhou, nós somos casados há 20 anos. Dia 28 de janeiro, como o Padre Fernandinho falou, eu morri, né? Eu morri e vivi, e hoje eu vivo para ela, por ela e pelos nossos. E eu vou começar a partilhar assim de uma maneira bem breve para vocês entenderem. Mas antes de eu começar, eu acho que eu preciso fazer uma coisa que eu acredito que é o que muitos aqui têm vontade de fazer, e eu vou aproveitar a oportunidade. Que é primeiramente agradecer o sim da Beth e do Cacá. Porque através do sim deles, muitas famílias, muitas pessoas são restauradas. Beth, Cacá, o nosso muito obrigado. Obrigado mesmo. Porque se hoje existe famílias de pé, uma grande porcentagem foi pelo sim de vocês. Muito obrigado. E pessoal, eu e a Miriam, nós nos conhecemos no grupo de jovens, sempre fomos muito atuantes na igreja. A Miriam, ela tem um dom maravilhoso. Aquele que a conhece sabe que ela toca e canta. E não é porque é minha esposa, não. Ela é linda, maravilhosa e canta muito. A hora que ela canta assim, é de arrepiar. Minha comunidade pode comprovar, não é? É lindo ver ela cantando. Eu tenho os meus ministérios também. E diante dessa partilha eu quero falar para vocês, nós temos uma empresa e a gente estava vivendo uma vida de ir à missa, a Miriam tocando. E por muitas vezes, antes de chegar o nosso presente, um dos nossos maiores tesouros, que é a Bia na nossa vida, chegávamos muito convite para nós, né, amor? Muito convite para a Miriam cantar, para a Miriam tocar num terço, tocar num grupo de jovens, num grupo de oração. Alguns convites para mim, e de 10 convites que chegava, a gente falava não para 9. Por que eu estou partilhando isso hoje para vocês? Porque nós temos o Pedro, de 17 anos, que quem é pai aqui hoje sabe que os nossos maiores tesouros, o maior presente de Deus para nós, o que é? O que é? Os filhos. A gente dá a vida pelos filhos, sim ou não?
Sim. E eu falo para vocês que a nossa história começou a mudar quando a gente ganhou de presente, diante de um carinho de Deus, a nossa Bia. Porque dentro da nossa história, chegavam esses convites para nós e a gente falava não. E muito tempo depois do que nós vamos partilhar para vocês, principalmente em comunidade, eu falo para vocês que Deus olhou para nós com carinho, nos presenteou com a Bia, que vai fazer 3 anos, né? Que na gestação, com 4 meses de gestação, no exame morfológico da Bia, ela foi diagnosticada com SHCE. Alguém que sabe o que é? Ninguém. SHCE, o diagnóstico vem assim: síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, má formação congênita grave, incompatível à vida. O diagnóstico é esse. O que é essa má formação congênita grave? Ela não formou na gestação o lado esquerdo do coração. A nossa filha, ela tem o coração univentricular. Ela tem só um lado do coração, só o lado direito. E nós contemplamos esse milagre diariamente, né? E diante de tudo que nós recebemos o diagnóstico, as primeiras pessoas dentro da comunidade em que nós partilhamos foi para a Marina e para o Alexandre. E a gente esperou um momento oportuno para falar para todos, não foi isso? Pode falar. Nós partilhamos com a comunidade. Estava terminando a pandemia, já estavam sendo liberados alguns locais em público. No Chai, nós fizemos o Chai aqui, e a Marina e o Alexandre que nos formaram. E até então, nós não sabíamos ainda nem aonde a Beatriz iria nascer. Nós sabíamos da gravidade dessa cardiopatia, porque não é um sopro, é gravíssimo. Só que a gente não sabia ainda o que viria pela frente, né? Mas nós chegamos e partilhamos com a nossa comunidade. E a partir de então, a nossa comunidade, as pessoas já começaram a se movimentar e a nos oferecer ajuda, primeiramente espiritual. Já começaram a interceder por nós, a interceder pela situação. E eram as meninas que me ligavam, perguntando como é que eu estava, se eu estava precisando de alguma coisa. Eram os meninos, já vendo assim, carona, vendo o que poderia providenciar para nos ajudar. Por quê? Essa cardiopatia, aqui em Franca, não tem recurso. Eles nos mandaram para Ribeirão Preto. Chegou em Ribeirão Preto, nós pegamos, infelizmente, um profissional bem pessimista, assim, bem rude, né? E que não nos deu esperança, tá? É muito forte isso que eu vou falar agora, mas ele até nos sugeriu um aborto, tá? Assim, uma forma bem discreta, mas na hora eu estava escutando ele, eu levantei, falei: doutor, eu te respeito, mas nós não vamos ficar aqui, nós vamos para São Paulo. Isso assim eu nem sabia, eu não tinha nem certeza de onde a gente iria. Ele: vocês vão para onde? Eu falei: nós vamos para a Beneficência Portuguesa, lá em São Paulo, que é o melhor lugar para Beatriz nesse momento. Ele: então tá bom. Viramos as costas, viemos embora. Uma juíza aqui de Franca, ela nos autorizou a ir para lá, para a Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Lá é tratado todos os tipos de cardiopatia, mas é especializado em SHCE, que é a cardiopatia da Beatriz. Tá? Então, o meu pré-natal, todo acompanhamento gestacional,
já foi feito lá na Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Foi me orientado a estar indo para lá com 1 mês de antecedência. Então, estava previsto o parto para o dia 1º de maio, 1º de abril, que não é mentira, nós fomos para lá. Nós alugamos um estúdio e nesse 1 mês o Alessandro precisa trabalhar e quem ficou com a gente, quem ficou comigo lá? As meninas da comunidade, pessoal da comunidade. Então, a Thaisa ficou 1 semana, inclusive era aniversário do marido, a filha ficou doente e ela ficou lá comigo 1 semana. Outra semana foi outra semana foi outra. Na última semana, a minha sogra já foi para ficar um período maior até o nascimento da Beatriz. Dentro do que a gente está partilhando e o que a Miriam trouxe, quando nós descobrimos a questão da Beneficência Portuguesa em São Paulo, que chegou para nós e falou assim, olha, a chance de vida para a Beatriz é chegar na Beneficência Portuguesa. Até então nós não tínhamos consciência nenhuma o que iríamos passar, o que iríamos viver, o que iríamos fazer. A gente só sabia que tinha que chegar lá. A gente tinha que estar lá. Se era a chance que ela tinha, a gente moveria céus, terras. Mas e você sabe o que acontece? O que dentro do contexto que a gente está trazendo isso, a importância de que nós vivemos dentro dessa história uma comunidade. Porque aí começou toda a história, porque vamos rezar para que a juíza dê o direito para a gente ir com a Bia para lá. A gente rezou, fizemos novena, a graça aconteceu. Sabe por que eu falo a graça? Porque ela é uma referência mundial para a SHCE. Lá é dificílimo de entrar, é difícil de chegar, tem filas de espera. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando nós descobrimos o cirurgião, que é o Dr. Rodrigo Freire, conhecido como Mão de Anjo, não deveria ser diferente, a Miriam ligou no consultório dele para marcar uma consulta. A secretária falou, olha, para esse ano esquece, não tem mais. Falei, como assim? 4 meses, esse ano não tem mais, a gente precisa, né? Aí, o que acontece? Deus manda as pessoas certas. A gente costuma dizer, a gente diz que é os anjos sem asas. Através de uma amiga em comum, que tinha uma conhecida em São Paulo, que era cardiologista, ela tinha contato com o Dr. Freire, ligou para ele e eles nos encaixou. Vê se isso não é fruto de oração. Chegar num lugar referência mundial, um casalzinho do interior de São Paulo, nem te imaginava o que seria uma Beneficência Portuguesa. Nós entramos, nós chegamos. A Bia, com 4 dias. A gente não ia para São Paulo nem para passear. Nem para passear. Pensa um casal chucro, chegando lá em São Paulo, parecia família buscar a pé, chegando na cidade grande, sabe? Muito. Eu falei, gente, o que é isso aqui? Mas o que a gente não faz por um filho, né? O que a gente não enfrenta, gente, por um filho? E eu digo assim, que a força que a gente faz com que a gente consiga vem das orações. Vem das orações. Porque tem vezes que a gente não tem força nem para rezar. Como eu partilhava, aí a Bia, com 4 dias de vida, ela fez o primeiro procedimento cirúrgico. Aí por isso do apelido do Dr. Rodrigo Freire, Mão de Anjo. Imagina nós, o quanto é divina a medicina quando a pessoa se propõe a vir fazer nessa terra o que veio fazer. Eu falo porque, imagina você abrir o tórax de um bebê de 4 dias, trabalhar um coração que foi mal formado para dar chance de vida. Imagina quantos milímetros deve ter essa aorta, essa veia que ele estava trabalhando. E a nossa Bia,
ela subiu para a cirurgia, para uma cirurgia prevista de 6 horas. E ela deu intercorrência na cirurgia. Ela deu sangramento. Então foi 12 horas de cirurgia. 12 horas de cirurgia. E só estava eu e a Miriam em São Paulo. Quem aqui é mulher e já teve filho, principalmente cesárea, sabe o que é um pós-cesárea, né? A Miriam ficou comigo 12 horas numa sala de espera. Só tinha nós dois lá em São Paulo e a Bia na mesa de cirurgia. E foi passando a hora, né? Foi passando a hora. Deu 5 horas de cirurgia, falei, tá dentro do prazo. E lá tem os monitores, aí fala quem está em procedimento e quem está descendo para o quarto ou UTI. Deu 6 horas, nada, em procedimento. Deu 7 horas, procedimento. 8 horas em procedimento. 9 horas em procedimento. 10 horas em procedimento. Aí eu já não tinha força, meus irmãos. Eu não tinha força nem para falar, nem para levantar, nem para rezar. Eu não tinha. Eu já estava assim, de uma maneira conversando com Deus. E a Miriam do meu lado, a Miriam também já não estava aguentando mais, né? Aí ela falou assim, amor, eu vou levantar e vou lá no lactário. Eu falei, tá bom. Na hora que a Miriam saiu, eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Senhor, se a Bia tiver vivido a Páscoa dela na mesa de cirurgia, se essa notícia chegar aqui para mim agora, que o Senhor possa me dar sabedoria e discernimento, para que o Senhor possa me fortalecer, para que eu possa amparar a Miriam, que o Senhor me conduz durante o caminho de volta de casa junto com a Miriam, mas com sabedoria, que o Senhor me fortaleça, porque eu já não estou aguentando mais. Meus irmãos, sabe o que aconteceu nessa hora que eu fiz essa oração? A minha irmã de comunidade está aqui, ó. A Dai me mandou uma mensagem. E a mensagem dela falava assim: meu irmão, o Espírito Santo está com vocês. Seja forte. E todos aqui sabem que eu adoro música. Eu não sou músico, mas eu adoro música. E a música mexe muito comigo. Eu faço da música uma oração. Na verdade, a música é uma oração. Não é falado que quem canta reza 2 vezes? Então eu canto mesmo, rezo 2 vezes. E nessa hora que ela me mandou isso, eu não tinha força para rezar. Eu falei, eu vou cantar. Porque em todos os meus momentos de angústia e desespero, assim, eu começava a rezar, depois começava a rezar em línguas e já perdia a força. Aí eu comecei a cantar. Comecei a cantar aquela música assim. E o engraçado é que eu comecei por essa parte. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Aí veio a hora. Vem Espírito, vem Espírito. Aí eu fui cantando, o Espírito, 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 Espírito. Aquilo foi me enchendo, foi me preenchendo. Aí a Miriam chegou, ela já chegou mal, e eu estava bem. Aí eu consegui consolar ela. E um dos nossos propósitos foi esse, sempre, mesmo a gente não sabendo o que iríamos passar, quando um estivesse mal, o outro, cuidava um do outro, claro, mas assim, se a Miriam não estivesse bem, ela não iria ficar com a Bia, eu iria, para que não passasse isso para ela no leito da UTI, né? Assim, foi esse um dos propósitos, né? Eu coloquei para mim mesma, falei, se eu não puder ajudar a Beatriz, atrapalhar também eu não vou. Então eu não, em nenhum momento lá da UTI, eu derramei uma lágrima perto dela. Mesmo ela, quando ela desceu, né, depois de 12 horas de um procedimento cirúrgico, ela desceu e aí as enfermeiras chamou a gente, falou, pais, podem entrar para ver a Beatriz.
eu confesso assim que eu acho que eu só não desmaiei porque eu acho que eu sou forte. Na hora ali, eu olhava aquilo, eu falava, meu Deus do céu. O Alessandro até me amparou, porque eu fiquei olhando assim, foram acho que 2 minutos, mas parecia meia hora. Passou assim muito rápido, eu falei... Aí a própria enfermeira viu que eu fiquei assim bem... Porque assim, ela desceu cheia de drenos, entubada. Eles enfaixaram as perninhas, a cabecinha. Uma titinha assim, né? De tórax aberto. Ela desceu em ECMO. A ECMO é um aparelho extracorpóreo que ajuda o coração e o pulmão a descansar de um procedimento muito invasivo e de muitas horas, que foi o caso da Beatriz. Eles usam, a gente descobriu esses dias que é o último recurso para a criança sobreviver. Então, aquelas mangueiras passando o sangue dela, e uma dentro do coração e a outra andando, e tinha mais ou menos umas 4 torres assim de bombas vasoativas, né, que eles falam de drogas, né? Drogas, né? Eles chamam de drogas, são sedativos, anti-inflamatórios, soro, enfim, né? E aí a própria enfermeira, eles já sabem como lidar com a situação, falou, Miriam, paizinhos, vão para casa, deixa que a gente cuida dela para vocês. Vocês não têm o que fazer aqui, vai descansar, amanhã vocês voltam. Nós viramos as costas, né? Que nós descemos o elevador e estava lá esperando o Uber. Aí eu desmoronei, literalmente. Porque eu, para mim, naquele momento, falei, nossa, meu Deus, só se for um milagre mesmo. Olha, assim... A gente que é leigo às vezes tem alguém aqui médico, né, enfermeiro, já estão acostumados, né? Mas a gente que é leigo não está acostumado com isso, né? Então eu desmoronei. E nisso os homens são muito... É muito mais fácil para o homem essa parte racional, né? O Alessandro falou, Miriam, ela desceu depois de 12 horas de cirurgia, essa menina vai ficar bem. Olha a importância de um marido que está em Deus, a firmeza de um homem, porque nós mulheres, nós somos muito emocional, né? Nós somos fortes, mas a gente é muito emocional. O emocional acho que é 90% do nosso corpo, não é possível. E ele falou, Miriam, calma, essa menina vai ficar bem. Olha o que ela já aguentou. Vamos viver o dia após o outro e vamos continuar. Né? Vamos continuar. Nessa hora que a Miriam desmoronou, ali, né, ela começou a chorar. Ela falou, amor, só se for um milagre. Eu falei, amor, o milagre já aconteceu, ela desceu da cirurgia. Vamos acreditar, ela está lutando e vamos fazer a nossa parte, né? E realmente foi uma imagem um pouco, para nós pais, meio assustador mesmo. Você vê sua filha de 4 dias de tórax aberto, cheia de dreno, enfim. Mas eu tinha a certeza que eu iria trazer a Bia para casa. E diante de tudo, quando começou essa história, nós trazendo tudo isso, o que vivemos em comunidade, meus irmãos, eu vou partilhar com vocês. A gente poderia ter passado? Ok. Mas passar com eles aqui, foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque a gente tinha amparo. Eu não estou falando só de ajuda em algumas questões, não. Isso foi muito bom e realmente ajuda muito. Mas eu estou falando na fé, na oração. E hoje, diante da nossa história, junto com a Bia, nós temos a certeza e a consciência de que Deus nos presenteou com esse carinho de Deus, com a Bia para nós, para que Ele fizesse em nós primeiro, e aqueles em nossa volta, porque eu partilho com vocês com a maior propriedade do mundo, como a nossa comunidade se fortaleceu,
como que muitos ali tiveram mudança de vida. É ou não é? É incrível como que você começa a entender como que Deus vai conduzindo e tecendo a sua história de vida. Eu falo para vocês que é um carinho de Deus conosco, de nos presentear com a Bia. Humanamente falando, é fácil? É fácil? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas eu partilho com vocês. Por que eu falei no início ali sobre os convites da gente servir? Uma das prioridades que nós temos hoje, como os filhos de Deus, cristãos, da comunidade de Tenda, é que sempre, se chegar algum convite para nós, para fazer a obra e a graça de Deus acontecer, não precisa nem perguntar, é sim. Não é? É sim. E eu falo para vocês, que diante de tudo que foi acontecendo dentro dessa história, nós, a Mira em São Paulo, ficamos lá 6 meses, viu pessoal? Porque a SHCE são 3 procedimentos cirúrgicos. 3. O primeiro com 4 dias de vida ela fez. Aí nós ficamos dentro do hospital até ela inteirar 4 meses de vida para fazer o segundo procedimento. Então ela fez o segundo procedimento com 4 meses e 2 dias de vida. E agora, meus irmãos, nós estamos indo para o 3º procedimento. A Bia tem mais um para continuar essa jornada com a gente, nos ensinando a viver na fé. Que nós vamos internar, né, dia 18 de maio próximo, para voltar com a Bia para São Paulo para a gente fazer esse último procedimento, que são 3, que o primeiro é Nord, Glenn, e o 3º agora Fontan. E eu partilho com vocês, meus irmãos, que nesse período de 6 meses dentro do hospital, vou deixar a Miriam falar agora um pouco o que essa comunidade fez por nós. Nossa, é emocionante assim para a gente falar, porque que nem o Alessandro falou, nós ficamos 6 meses dentro de uma UTI com a Beatriz. Não saímos para nada. O meu descanso era ir para o estúdio, ficar 1 hora, 2, para tomar um banho, comer e voltar. Então esse era o meu descanso, né? E essa comunidade, gente, o Délio, o Alexandre, chegou lá acho que numa sexta, num sábado, levou a gente para jantar, para sair um pouco do hospital, daquele clima de hospital, né? Foi lá, levou a gente para jantar, constantemente. Chegavam cestas de chocolate lá, de doces, de cocada, de cartinhas, caixinhas com cartinhas de todo o pessoal, escrevendo cartinhas para a gente de apoio, de força. Muitas situações. O Pedro, nosso filho mais velho, ficou aqui em Franca. E eu tenho a minha rede de apoio, a gente tem os tios, né? Tem os meus pais, os pais dele. Mas a Dai levava o Pedro para passear, levava nos lugares. Ele, assim, ficou bem amparado aqui também, né? Porque ele sofreu daqui e nós lá, né? A gente ficou sem se ver muito tempo. Tem um casal, eles não estão aqui hoje, o Jussi e a Andressa. Inclusive, os padrinhos da Bia são da comunidade. O Jussi e a Andressa são os padrinhos de batismo da Bia. Eles, no Dia das Mães, eu lembro que foi muito pontual, porque eu falei, eu vou passar o Dia das Mães aqui com a Beatriz e o Pedro vai ficar em Franca, né? A gente nunca tinha passado por essa situação e aí a Andressa deixou de passar o Dia das Mães com a mãe dela aqui, com os filhos, para ir lá para São Paulo, levou o Pedro para passar o Dia das Mães comigo. Então, assim, é muito lindo ver essa doação dos irmãos da comunidade. Eles pensaram em tudo. Sabe aquela passagem? Toda vez que eu recordo o testemunho,
Me vem muito forte aquela passagem da crucificação. Jesus estava carregando a cruz e veio o Cirineu e pegou um pouquinho a cruz para Jesus, levou um pouquinho. A nossa comunidade foi esse Cirineu. Eles pegaram a cruz e levaram até onde a gente não conseguia, para nos dar mais fôlego, para nos dar mais força, como se fosse um empurrão mesmo, assim, sabe? Um amparo, né? Então isso é muito sério, gente. O Padre Fernandinho falava aqui de estar integralmente nos lugares, nas coisas de Deus, na igreja. Isso é muito sério, sabe? Não é brinquedo. Faz total diferença. Quando o seu irmão de comunidade, o casal está sofrendo, às vezes com alguma situação, tente ser esse Cirineu na vida desse seu irmão. Tente ser. Isso vai fazer toda a diferença. Como o Alessandro disse, a gente passaria? Sim. Mas seria 1000 vezes mais difícil. 1000 vezes mais difícil, com certeza. Então, a comunidade, nossos irmãos, eu falo assim, eu amo esses meus irmãos. Nossa, gente do céu. Eu falo assim, eu nunca vou sair do tenda. Nunca. Marina pode sair, eu não vou sair, não. Então, assim, a gente tem que realmente ter compromisso. Tem que ter compromisso, porque é muito sério. É além do físico, é além do material, é espiritual. Nós aqui, enquanto comunidade, nós ligamos pequenas ações aqui na terra. E tudo que você liga aqui na terra é ligado lá no céu. Tá? Então, assim, quando a gente age com compaixão, não é somente para nós, é visando uma comunidade, um todo. E partilhando um pouco ainda da nossa comunidade dentro dessa história, nesse período que nós ficamos 6 meses na UTI na Natal, o Délio, ele tem pessoas que trabalham para ele em São Paulo. Ô irmão, o pessoal tá indo, que dia que você vai para São Paulo? Quer carona? Às vezes ele se movimentava de uma maneira para que desse certo para eu ir com eles. Consegue entender? O carinho de Deus em dar, em doar e dar aquelas pessoas nas nossas vidas, o poder da comunidade. E uma das coisas que ficou muito marcado para mim dentro da comunidade foi no segundo procedimento da Bia. No dia que ela subiu para o centro cirúrgico, os meninos se organizaram, a comunidade se organizou em fazer comunhão do fogo, né? Em ficar o dia, 9 dias, né? 9 dias em comunhão, em oração. E tem irmãos da nossa comunidade que não tinha esse costume de ir à missa. Imagina todos os dias, 9 dias direto. E ficar em adoração também, principalmente no período da cirurgia. No dia da cirurgia eles fizeram uma escala para durante todo o dia eles ficarem em adoração. Então no grupo ia surgindo lá as fotos daquele que estava no horário na adoração. Gente, aquilo ia chegando para mim, ia aquecendo o meu coração. Eu falei, meu Deus, como é maravilhoso estar em Ti, em viver contigo. E uma das fotos que me chamou mais atenção foi do meu irmão João, que ele mandou a foto do sacrário. Eu falei, nossa, o João foi, amor. O João foi. Cara, eu falei, como que Deus faz nas nossas vidas, na vida da nossa comunidade. E dentro de toda essa história, a Miriam partilhou do Jussi, que fez a surpresa do Dia das Mães. O Jussi e a Andresa, que são padrinhos da Bia, só em São Paulo, nesse período, eles foram 3 vezes. No Dia das Mães para fazer surpresa, e as outras 2 para pegar a gente também, para sair daquele ambiente hospitalar. A Marina e o Alexandre foi um dia para levar a gente para tomar café da manhã. Cara, olha só.
Você deixar os seus aqui e ir para São Paulo cuidar dos seus irmãos de comunidade. Vê se isso não é divino, se não é sagrado. Hoje eu partilho com meus irmãos de comunidade que se algum deles saírem, eu vou ficar muito bravo. Eu vou ficar muito bravo. E eu falo para eles que a comunidade tenda, a minha comunidade, nós comunidade, nós somos igual um corpo. Cada um tem a sua função, a sua funcionalidade. Se um casal sair da sua comunidade, meu irmão, você que já pensou, estava pensando em sair, se você tomar essa decisão, você pode deixar a sua comunidade manca. É um membro, sem um braço. E a comunidade que nós estamos vivendo hoje, que você vive hoje, que eu vivo, que nós vivemos, meus irmãos, é a comunidade que Deus escolheu para estarmos. É a comunidade que Deus nos escolheu para fazer a graça acontecer em nossas vidas, na vida das nossas famílias. Então, meus irmãos, mais uma vez, acredite, aceite, vive, reze. A sua comunidade precisa de você. Como a nossa comunidade, nós precisamos da nossa comunidade, e a nossa comunidade precisa de nós. Então, meus irmãos, é um pouquinho da nossa partilha aqui, tá? Eu quero agradecer a oportunidade e mais uma vez muito obrigado. Muito obrigada a todos.